amigos, alô Brazucas! Elias Costa na área, programa Preleção no ar aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube, o canal que fala de futebol, de carnaval, de futebol, sempre com grandes histórias e sempre com grandes convidados, isso mesmo. Então não perca tempo, você que não se inscreveu no nosso canal, vá lá, se inscreva no Brazuca Esporte Clube, curta as entrevistas, curta os bate-papos, sempre com grandes convidados, e espalhe aí para geral que tem um canal que fala de futebol, de carnaval e de futebol. Preleção mais uma vez na área nesta semana com um grande convidado. Ele foi campeão paulista brasileiro, fez parte de um grande time, de um time histórico do futebol brasileiro, e ele com certeza vai relembrar, recordar com a gente. E, claro, jogou também outros grandes clubes do futebol brasileiro. Esse grande clube que eu falei, que fez história, deixou marcada a sua história no futebol brasileiro, é aquele Palmeiras dos anos 90. Para quem está acostumado com o Palmeiras de hoje, do Abel, Palmeiras dos anos 90 fazia muito sucesso e conquistava muitos títulos. E o nosso convidado fez parte daquele elenco. Giancarlo, tudo bem, Giancarlo? Muito obrigado por atender o nosso canal Brazuca Esporte Clube, nosso programa Preleção, para relembrar essas histórias, a sua trajetória no futebol brasileiro. Muito obrigado mais uma vez por atender para bater esse papo com a gente, tudo bem? Beleza, Elias, boa noite, tudo bem? Prazer estar falando com você aí, com o pessoal do Brazuca Esporte Clube, entendeu? Muito obrigado mesmo pelo carinho, e é um prazer estar participando dessa live aí com vocês. Que maravilha, que maravilha. Giancarlo, segue no futebol, só nas peladinhas, como é que é? Estamos aí participando de alguns eventos aí, Futebol Master, né? O último agora foi em Las Vegas, né? Tivemos um evento muito legal lá no BA Cup, né? Com o meu amigo aí, Gil Santos, né? Que foi muito legal a participação nossa lá, com vários empresários, vários amigos, ex-atletas, Rodrigo Costa, que jogou aí no Grêmio, né? O Diego Macedo, que jogou pelo Corinthians, Bragantino, né? Damião, que jogou pelo Palmeiras também, grandes jogadores aí, o Macedo, que jogou pelo São Paulo, né? Foi muito legal também essa participação. Então a gente não para, né? A gente está, né? O futebol está na veia, né? Então a gente tem essas oportunidades, tem que aproveitar, né? Porque enquanto a gente tem saúde, né? Para poder praticar esporte e estar no meio do futebol, isso para a gente é gratificante e é um privilégio, né? Aos 52 anos, poder estar participando aí do futebol ainda. 52 anos já e firme e forte no meio campo ali, ou não? Pô, graças a Deus, Elias, graças a Deus aí, ainda estamos dando um caldo, né, como a gente diz aí. Pô, mas que legal, e até a ideia do nosso canal, da origem do Brazuca Esporte Clube, foi essa, de valorizar a história de grandes jogadores que fizeram parte da história do futebol brasileiro nos anos 80, 70, 80, 90, enfim, né? E bater esse papo, conhecer a trajetória, enfim, porque tem uma geração aí que às vezes não conhece a história, como era o futebol brasileiro nos anos 80, 70, 80, 90, né? E por que a grandeza de um Palmeiras, de um Grêmio, de um Inter, de um São Paulo. E vocês fizeram parte dessa história. E que legal os Masters, né? Surgindo com muita força. Eu lembro até no ano passado, se não me falha a memória, teve um torneio, tipo um campeonato brasileiro de Masters, né? E teve o Legends, né? Isso. Que foi muito bom, né? Porque você consegue reunir o pessoal de várias gerações aí, né? Conseguiu reunir atletas da década de 90 e da de 2000, né? Então, pra gente, né, foi muito legal, né? Porque a gente acaba reencontrando os ex-atletas que há muito tempo a gente não via, né? E companheiros de equipe, né? Então isso é muito legal, né? Para aquela resenha muito boa após jogo. O jogo em si ele é um mero motivo, né? Para você estar num encontro com os ex-companheiros de profissão, né? A competição praticamente, logicamente que todo mundo quer ganhar, mas ela fica um pouco de lado, né? Para que a gente possa ter essa conexão, né?
daquela época, trazendo para essa época atual. Verdade. Já quantos anos de futebol? Contando desde o início, né, não só como profissional, até o término da carreira, que foi aos 42 anos, foram 31 anos, né, nessa carreira, assim, né. Comecei com 11 anos no Cascavel e parei aos 42 no Sinop do Mato Grosso. Paraste com 42 anos, hein? Algo raro. Graças a Deus eu sempre digo, né, em todas as participações que eu tenho aí em lives ou em programas esportivos, dizer que eu tive o privilégio e a oportunidade de aproveitar a minha carreira de todas as formas, né? Costumo dizer assim que eu joguei time pequeno, time médio e time grande, né? Então eu passei todas as fases. Joguei de sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20 e profissional. Então eu passei todas as fases do futebol e aí que eu integro toda essa minha carreira e de dizer que eu aproveitei ao extremo, ao máximo, tudo isso que o futebol me proporcionou. E como foi esse início no Cascavel? É bem difícil, né? Como deve ser da maioria dos jogadores profissional, né? Quem chegou ao profissional, foi bem difícil, né? A gente tem que abdicar de muita coisa, né? Passei muitas dificuldades, não em termos de assim, ter que treinar, andar 5 quilômetros a pé para ir treinar, e 5 quilômetros para ir, 5 quilômetros para voltar, isso em Cascavel, né? Numa cidade que, teoricamente, na época pequena, né? Mas tive que me dedicar bastante, né? Me determinar bastante para conseguir chegar aos objetivos que eu fui, né? Que eu cheguei. Então foi bem difícil, né? Trabalhei, comecei a andar, 11 anos, você vê, andar sozinho até que não, né? Tinha uns companheiros, né, que iam do meu bairro junto para treinar, mas a gente tem que ter bastante dedicação. E isso, quando você chega no sucesso, quando você tem êxito, né, que você olha para trás e vê que tudo isso valeu a pena. Isso que é legal. Verdade. E do Cascavel, seguiu a carreira aonde, antes de chegar no Palmeiras? Eu joguei dos 11 até os 18 no Cascavel, né, onde eu tive a oportunidade de estrear no profissional com 17 para 18 anos, né, e daí me transferi para o Matsubara, do Paraná mesmo, que era um grande celeiro de revelação de atletas, né, e essa foi a minha opção, né, porque eu já era profissional, já estava na categoria profissional, e quando eu vou para o Matsubara, eu ainda vou para os juniores, né, na época, né, nem fui para o profissional. Mas eu abri mão de jogar o profissional pelo Cascavel para jogar numa equipe que revelava bastante, né, que era o Matsubara, uma categoria muito boa, né, então, depois de um ano de sub-20, de juniores, eu fui para o profissional, subi ao profissional, me profissionalizei, fiquei 2 anos e 8 meses no Matsubara, aí sim me transferi fiz um grande campeonato paranaense, né, onde tinha sido melhor meio do campeonato em 91, se eu não me engano, 91. Em 92 me destaquei e aí fui fazer um teste no Palmeiras, né, teve a oportunidade de fazer um teste no Palmeiras já como profissional, né, era muito difícil. Sim. E hoje nem se fala, né, não tem nem condição nenhuma de você fazer teste como profissional numa equipe. Ou você vai contratado ou você não vai. Sim, né, e eu tive essa oportunidade, tem que estar pronto. E aí eu fui fazer um teste de uma semana, né, porque precisava de um meia no Palmeiras, eu tive essa oportunidade de um empresário de me levar para lá, fiz o teste, o Nelson Batista, técnico do Palmeiras na época, me avaliou, né, e gostou muito do meu futebol. Voltei a Cambará, né, na cidade do Matsubara, fiz um jogo no fim de semana, né, pelo Campeonato Paranaense, e o Carlos Pracidelli, que era o auxiliar, era o segundo treinador de goleiro do Palmeiras, foi me ver jogar, eu fui muito bem no jogo, fiz 3 gols, dei 3 assistências, ganhamos o jogo muito bem. E aí, aquele tal compra, vende, negociação entre Palmeiras e Matsubara, eu fui emprestado, né, ao Palmeiras em 92, agosto de 92, chego no Palmeiras e como atleta profissional do Palmeiras, já cheguei na segunda-feira, na quarta-feira já me deram a 10 para jogar o Campeonato Paulista, né? Teve a responsabilidade de um atleta de 21 anos sair do interior do Paraná para pegar a 10 do Palmeiras. Então, para mim, foi de uma alegria muito grande, né? Estar numa equipe igual o Palmeiras, para mim foi de uma alegria muito grande. E aí dizer também para os garotos, né, que eu fui
eu acho que eu sempre digo, essa história minha, ela só se finalizou com o Palmeiras em 92, mas ela começou, eu fui contratado pelo Palmeiras em 82, 10 anos antes, quando eu comecei a andar a pé, quando eu comecei a persistir na carreira de profissional. Eu acho que eu venci nesse momento. Eu só cheguei no Palmeiras em 92, mas foi só para concretizar tudo aquilo Sim. que eu me dediquei e me determinei a fazer em 82, com 11 anos. Quando começaste lá no Cascavel, é verdade. Exato. Falando um pouco do Matsubara, e acho que até você. Qual foi o ano que você foi para os juniores lá? Jogou? Eu fui em 90. Na realidade, eu fui em 90. 90. Tá. Em 1970, eu cheguei na base do Matsubara, onde tinha muita qualidade. Eu nunca vi um clube, eu não passei num clube que tivesse tanta qualidade na base. Eu vi os meninos do sub-15, juvenil lá na época, né, de infantil, com tanta qualidade igual tinha a equipe do Matsubara. Eu acho que se o Matsubara tivesse permanecido até hoje, com certeza seria uma das equipes bilionárias do futebol brasileiro. Verdade, foi uma das pioneiras. E você lembra que eu lembro que em 1990, acho que o Internacional chegou a contratar 4 jogadores do Matsubara, e foi exatamente nessa época. Eu só não, agora me falha o nome dos jogadores. Acho que Ratinho, uma coisa assim. Agora me falha o nome do jogador, mas foi dessa geração aí. Tinha alguns jogadores lá, não sei, eu não lembro se chegaram aí para o Inter, se eu estiver falando, alguns até eu estarei mentindo, mas os atletas que se destacavam na época era o Ratinho, era o Bira, o Tico, o Jorge Luiz, lateral direito, tinha o Antônio César, lateral esquerdo, Lamônica, Suélio, Humberto, tinham muitos jogadores bons naquele time no elenco profissional. Tanto é que eu cheguei e tive que passar uma experiência de um ano no juniores do Matsubara. Que experiência. E como é que foi chegar no Palmeiras, você jovem, como você mesmo destacou, 21 anos, mas pegar um momento de transição no clube? Porque, para quem não sabe, o Palmeiras, naquela época, quando você chegou no clube, estava há 16 anos sem ganhar um título. Acho que não ganhava nada, né? Batia na trave, vice-campeão paulista, fazia boas campanhas no Brasileirão, mas não chegava, e estava chegando a Parmalat naquela época, quando você chegou. Como é que foi essa transição? Para mim, a Parmalat já tinha, se eu não me engano, já tinha pelo menos uns 4 meses, né? E quando eu chego no Palmeiras naquela época, a gente estava em 11º colocado no Campeonato Paulista. Eu cheguei um pouco antes do Cuca, do Maurílio, do Zinho e do Mazinho. E o Evaí tinha sido afastado. O Palmeiras estava montando o time durante o campeonato. Exatamente, né? Porque precisava de alguns reforços e se fortaleceu. Tanto é que quando chegam esses 4 jogadores e mais a reintegração do Evaí, que ele tinha sido afastado, né, na época pelo Nelsinho Batista, e quando o Nelsinho sai e chega o Otacílio Gonçalves, o Chapinha, né? Você conhece muito bem aí. Ele reintegra o Evaí. Com esses 5 atletas, a gente se fortalece e naquele ano a gente conseguiu chegar no vice-campeonato paulista. Que bela campanha. E como é que era trabalhar com o Chapinha? Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Cara sensacional, uma tranquilidade, um cara assim que conseguia extrair tudo do jogador sem precisar de levantar o tom de voz, sabe? É um cara muito inteligente, um cara que cativava os jogadores. Nós jogávamos por ele, sim, sabe? Pela educação, um cara sensacional, uma categoria, né? Um gentleman, realmente um cara muito bom, assim, que me ensinou. Eu tive o privilégio de pegar ele com 21 anos, assim, de passar muita experiência pra gente. Que loucura. E como é que era, antes de conquistar o título de 93, a turma do amendoim lá no Palestra? Complicado, né? Complicado, principalmente em 92, né? Pela necessidade do título. A gente sabia que a cobrança era grande, mas quando a gente perde o Campeonato Paulista para o São Paulo, até que foi bem tranquilo, assim, pela campanha que o time fez até a final e pela sabedoria do torcedor também, né? De saber que o São Paulo, naquele ano,
era muito mais forte, né? Tinha muito mais elenco, Sim. um time que tinha sido campeão mundial, né? Campeão da Libertadores, né? Então era uma equipe que a torcida sabia que era muito difícil de ser batida. Né? 93, com a chegada do Roberto Carlos, do Antônio Carlos, do Edilson, do Edmundo, aí a cobrança também aumentou bastante, porque sabíamos que a torcida sabia que nós tínhamos elenco para ser campeão. Então a cobrança, principalmente com os jogos no Parque Antártica, né, que na época era o estádio que a gente atuava, era uma cobrança muito grande, principalmente naquele corredorzinho quando a gente passava para o vestiário ali, né? E você podia vencer um jogo no domingo, o jogo da quarta em casa, você jogava, passava naquele corredor, a gente só ouvia, quero ver hoje, hein? Vamos jogar bola, entendeu? Aí a gente até brincava, falava assim, poxa, vocês não viram no fim de semana? Querem ver hoje? Mas isso era a cobrança, né, do pessoal ali do amendoim, né, das cadeiras ali. Sempre foi assim, e a gente sabia, né, que nós tínhamos um elenco muito forte para ser campeão. É verdade, foi até rápido, né? Porque a formação do time em 92 e a conquista já em 93, aí já com a saída do Otacílio e a chegada do Vanderlei Luxemburgo, que montou aquele timaço, aquele esquadrão campeão paulista de 93, e bicampeão, na verdade, né? 93, 94, e campeão brasileiro, bicampeão brasileiro. E aquele 12 de junho de 93, hein, Jean? O que significa para você? Você que fez parte daquele grupo, aquela decisão contra o Corinthians? Então, Elias, o Vanderlei, na realidade, ele chega durante o Campeonato Paulista, né? Acho que no quarto, quinto jogo ali. Ele chega durante, então, desde a chegada do Vanderlei naquele momento, ele sempre citou, né, o trabalho do Otacílio, né? Sempre citou, e ele estava pegando o trabalho muito bem feito. Infelizmente, time grande, você tem 2, 3 tropeços ali, né? Então, e foi o que aconteceu. E o Vanderlei sempre citou isso, né? E quando a gente chega na final contra o Corinthians, né? Desde aquele início da chegada do Vanderlei, sempre colocou bem que o trabalho estava pegando um trabalho do Otacílio Gonçalves. E felizmente, né? Quando a gente chega na final, que a gente é campeão, ele sempre falou e falou isso na pré-eleição, né? Quando a gente jogou o primeiro jogo que a gente foi derrotado e de 1-0, ele sempre citou e colocou isso para o segundo jogo também, né? Ele sempre colocava o trabalho do Otacílio. E isso fez com que na semana, depois de tudo aquilo que tinha repercutido no primeiro jogo, aí foram vários fatores aí que aconteceu, Viola imitando o porco, né? A semana o pessoal do Corinthians já, tipo, garra, determinação, não se conquista da noite pro dia, e isso o Corinthians tem, né? E foram trazendo subsídios que nos fortaleceu, né? Que o Vanderlei já naquela época já captou tudo em vídeos e já jogou pra gente durante a semana e na pré-eleição também. Além desse jogo, para você, qual o outro jogo inesquecível desta campanha de 93? Eu acho que durante a competição, assim, mas eu acho que o jogo do 6-1 contra o Rio Branco nos deu uma confiança muito grande dentro do Parque Antártico. Esse jogo foi, acho que, o primeiro jogo da segunda fase e fez com que a gente levasse, mesmo que fosse uma equipe menor, mas ali, a partir daquele momento ali, a equipe se fortaleceu ainda mais porque o elenco era muito forte. Era muito forte e conseguiu fazer um grande jogo e deu confiança para o restante dessa fase aí. Nós fizemos um grande jogo e deu tudo certo naquele dia e eu acho que ali não foi um pontapé inicial, mas foi um momento crucial para a gente chegar e criar uma confiança para chegar à final do campeonato. Agora, só para nós aqui, já se passou tanto tempo, como é que o Luxemburgo comandava aquela rapaziada? Porque era um grupo forte, não digo só no futebol, mas na personalidade. Antônio Carlos, Edmundo, Zinho, Mazinho, você. Olha, era um grupo que tinha personalidade forte. Como é que o Luxemburgo colocava você ali, como se diz aqui no Sul, na rede? O elenco era muito bom, né? Qualidade indiscutível. Mas no começo, na chegada do Vanderlei, tinha alguns atritos, né? O Edmundo com o Ivaí, né?
o Antônio Carlos com o Edmundo, com o Antônio Carlos com o Evaíra. Com o Evaíra nem tanto, né? Mas era mais com o Edmundo, porque o Edmundo era de muita personalidade, né? A gente não pode nem dizer personalidade forte, não, de personalidade. Personalidade. Mas ele era um cara assim que tinha muita personalidade, tem muita personalidade, mas ele fez com que o Vanderlei conseguiu segurar. Tanto é que, se eu não me engano, o Edmundo foi afastado 2 vezes, né, pelo Vanderlei, mas depois reintegrado e mostrado ao Edmundo que ele fazia parte do processo, ele não era o processo, né? O Vanderlei sempre citava isso. Então, o Vanderlei sempre fez com que o elenco ficasse forte, e que não era fácil. Essa pergunta foi bem pertinente, porque o pessoal sempre fala, o Vanderlei sempre pegou bons elencos, mas ele também soube comandar bons elencos, Sim. né? E elenco sempre de muita personalidade. Então, isso fez com que o Vanderlei também crescesse muito na carreira, também por esse motivo, né? Dele de saber comandar elencos de muita qualidade, mas também de muita personalidade. E até se eu não me falha a memória, ele hoje se fala muito em rotatividade, né, principalmente do grupo. E se eu não me falha a memória, era um grupo que jogava muito, né? Você participava bastante, eu lembro do Amaral entrando, surgindo o Flávio Conceição, ele dava oportunidades para todo mundo, né? Um elenco muito bom, né? Muito grande, né? Assim, de muita qualidade, né? Jogadores, assim, eu também falo muito, assim, a questão de treinamento. A gente que entrava quase todos os jogos e participava de todo o elenco, assim, dos jogos, a gente... o jogo para nós o treino para nós era o jogo, Sim. né? Porque naquela nossa época eram 4 jogadores que iam para o banco, 5 com um goleiro, entravam só 2. Então a gente tinha que treinar, jogar no treino, para a gente pelo menos ir para o banco, porque o elenco era muito bom, né? A equipe reserva era muito boa. E fazer com que a gente fortalecesse a equipe titular, né? Porque se o titular não correspondesse, porque aquele tempo tinha muito coletivo, né? Muito jogo das 2 equipes, reserva e titular. Então a gente fazia com que a equipe titular também tinha que responder dentro do treinamento. Então, quando eles chegavam no jogo, isso não dificultava tanto para a equipe titular, porque o elenco reserva era muito forte. Então, isso fazia com que todo mundo estava bem preparado, né? E aí, cabia ao Vanderlei. Aí era outro detalhe que o Vanderlei também tinha que escolher bem as peças para poder ficar no banco, né? Era bem isso. Verdade. Você vê semelhança daquele grupo, daquele time com o de hoje, do Palmeiras de hoje? Eu acho que aquele tempo, eu acho que a gente tinha mais qualidade no banco. A opção de banco era muito boa, né? Hoje você vê o Palmeiras assim, vamos dizer, com esse elenco que é vencedor, mas tem 4, 5 um exemplo, jogadores tinha no principais. banco, podemos formar um meio campo lá com 3, Flávio Conceição, Paulo Zidoro, que na época jogava do Vitória, e Giancarlo. Olha que meio campo. Então, você vê, tinha Daniel Frasson, Daniel tinha Fração. Amaral, tinha Flávio Conceição, aí na lateral tinha o reserva era Gil Baiano, que era a seleção brasileira. Nossa. Né? Vamos lá, Maurílio, Jefferson, Paulo Sérgio, que jogou no Juventude comigo, entendeu? Então, você vê a variedade de jogadores que tinha no banco de reserva. Então, por isso que eu estou te falando, era muito mais, eu acho que aquele tempo era muito mais difícil, né? Logicamente que hoje o elenco também é bom, mas se comparar ao ano de 93, 94, eu acredito que a competitividade era maior naquela época. E o que aconteceu que você não saiu, podemos dizer, no melhor momento do clube, no melhor momento do time? Então, eu chego como titular em 92, 93 eu perco espaço para o Edilson, né? E 94 tenho a oportunidade de ir para o Cruzeiro, né? E eu sempre falo também, né, nas entrevistas que digo, que eu perdi um pouco de espaço pelo momento a minha característica de jogo, eu achava que naquele momento o jogador que articulava, que o jogador que organizava, de achar o melhor jogador na frente, de passe, de assistência, aquilo ali para mim era o suficiente, né? E não foi o suficiente, né? Eu precisava de um pouco mais, eu precisava de ser mais agudo, de entrar na área, de finalizar mais, de fazer mais gols.
né? Então, esse momento aí foi onde eu perdi espaço para o Edilson, porque o Edilson era um atleta que era mais agudo, mais de drible, de finalização, de fazer gol. Então, essa diferença fez com que eu perdesse espaço dentro do clube como titular. Né? Eu era aquele eu fui considerado muitas vezes 12º jogador, substituí Edmundo, substituí Evaí, Zinho, Edilson, mas eu nunca fui aquele jogador de fazer gol. Né? E esse foi uma das minhas falhas da carreira, foi essa definição, né? De eu não ter essa característica de entrar na área e ser mais agudo. Até a sua característica, você era aquele meia clássico, né? Podemos dizer assim? Sim, sim. Era esse jogador. E eu achava que isso, para mim, era o suficiente. Eu ficava mais feliz de dar uma assistência para um companheiro fazer gol do que eu fazer gol. Aí hoje você vai olhar nos vídeos, vai procurar, tem poucos gols de Giancarlo, entendeu? Tem mais assistência, pouca participação. Hoje, você vendo o futebol atual, você vê que faltou algo lá atrás da minha carreira, que foi os gols. Olha, isso estamos falando de praticamente, podemos dizer, 30 anos atrás, né? E já se falava em intensidade, né? Exatamente. E no Cruzeiro, como é que foi essa passagem por Belo Horizonte? Então, o Cruzeiro foi... quando eu sou negociado com o Cruzeiro, eu vou para uma equipe de ponta, né, no futebol nacional, mas também de transição. Né? Já estava saindo muitos jogadores, o Ronaldinho, o Fenômeno estava saindo, Paulo Roberto, lateral direito, quem mais estava sendo... Tinha muita gente saindo, se eu não me engano, o Boiadeiro, entendeu? Então estava tendo uma transição muito grande. Quando eu chego no Cruzeiro, devido a essa transição, pega um pouco o clube da dificuldade de ajeitar a equipe. Né? Então, a equipe não foi bem, né? Aquele ano eu me lembro assim que até a gente quase foi rebaixado, escapamos na repescagem, né? Mas graças a Deus não caímos. Né? Então, apesar de eu ter feito fiz até bons jogos, fiz gols, né? Mas a equipe como a equipe coletivamente não foi bem, eu não consegui me firmar, né, numa equipe como o Cruzeiro, retornei, né, não ao Palmeiras, porque aí se eu não me engano, era o Espinosa, não me utilizou. Aí eu tive a transferência em 95 para o Juventude, né? Num bom time do Juventude, hein? Sim, sim, e foi até bom para mim, né, porque para mim ali foi um divisor de águas da minha carreira, porque como eu havia atuado 93, 94 pelo Palmeiras, uma grande equipe, eu entrava em alguns jogos, então, quer dizer, eu não tinha tanta obrigação quando eu já entrava em alguns jogos, 3-0 Palmeiras, 4-0, 4-1, 3-1, eu nunca tive, quase que eu entrei poucos jogos que eu tive que fazer com que a equipe revertesse o resultado, então eu entrava mais nos jogos para administrar. Vou para o Cruzeiro, uma equipe grande também, não fui bem e tal, mas ali era uma equipe grande. Quando eu vou para o Juventude, disputar um campeonato gaúcho, onde a competitividade é muito grande, né? E naquela época os campos não eram tão bons quanto é hoje, né? Então, para mim foi muito bom porque eu aprendi a competir no Campeonato Gaúcho, você jogar em Vacaria, você jogar em Ijuí, você jogar em Santana do Livramento, jogar em Pelotas. Então, quer dizer, então você aprende a competir. E isso fez muito bem para mim, né? Que eu deslanchei na minha carreira, fiz um grande Campeonato Gaúcho, fui escolhido o melhor meio do campeonato. Então, para mim, foi importante o Juventude na minha carreira. Que maravilha. Olha, porque eu lembro, era você, se eu não me engano, desse time de 95, até não fez uma boa campanha no Gauchão e também no Brasileiro. Acho que era você, Dorival, Cuca, era um baita time. Já o time da Parmalat também, né? Juventude Parmalat. Teve uma equipe no Gauchão, né? Uhum. Que eu me lembro muito bem, era Isoton, Odaí, Sandro, eu estou esquecendo o zagueiro do lado esquerdo. Tinha o Paulo Marcelo, mas tinha um outro O zagueiro Andrei, também. zagueiro? Não, o Andrei, na realidade, o Andrei chega para o Brasileiro. O Brasileiro. E Paulo Sérgio na lateral esquerda. Galeano, Lauro Júnior, né, do Dorival, né? Eu e Julinho,
Mário e Jardel. Mário centroavante, Né? jogou no Bragantino. O Cuca nesse time, em alguns jogos o Cuca ficou na reserva. Olha aí, Né? bom time. Depois o Cuca entrou no lugar acho que do Dorival, aí jogou Galeano, Cuca, eu e Julinho. Aí Jardel de um lado, Paulo, Mário do outro, Mário de centroavante, depois de repente jogava Edson na esquerda, e jogava Mário, mudava muito assim. Aí no brasileiro, a equipe mudou bastante, né? Daí já entrou o Márcio Angonese, aí já era Itaqui, Sandro Andrei e Paulo Sérgio, teve Paulo Roberto também, aí era Galeano, Lauro, eu, e aí depois Mauricinho, tinha um atacante também que depois veio, e o Edson, acho que jogava também. Eu esqueci o nome do atacante. Depois o Mário saiu do brasileiro, e a Tony, o atacante chamava Tony. E depois chegou o Adriano Meia, do Botafogo, né? E chegou o Griso, a gente estava com um elenco muito bom. Aí já ia com o Leão. Griso, No grande brasileiro. Griso, Criciúma. Grande, bom time mesmo. Eu lembro da boa campanha Era bom. no E Campeonato a gente, por um Brasileiro. ponto, se eu não me engano, por um ponto a gente não Isso, chegou entre os 8 naquele isso, ano do brasileiro. naquele ano brasileiro. E como é que foi, além de pesquisando as suas passagens no futebol brasileiro, como é que foi jogar a Série C pelo Fluminense? Então, na realidade, eu não jogo a Série C pelo Fluminense. Escapou? Eu jogo Carioca e saio no final do Carioca, né? Eu venho pro Ex Jundiaí, que era Parmalat, para jogar a Série A2 do Paulista, né? O Fluminense eu jogo só o Carioca, onde foi também outra equipe de transição, né? Que o Parreira pegou, que já era o início da Unimed, né? Que já estava começando a se formar o Fluminense com a Unimed, né? E aí foi uma equipe assim montada o Rio São Paulo foi. Eu não cheguei a jogar o Rio São Paulo. Eu chego nas finais do Rio São Paulo já pro Carioca, né? Então aí começou a chegar vários atletas assim, já tipo vamos dizer assim, o Cláudio que jogou comigo no Palmeiras, lateral, chegou o Gelson Baresi, chegou Nonato, Marcelinho Paulista, o Pô, time Túlio, experiente. né? Aí estava subindo o Roberto Brum, subindo o Roger, Magno Alves, né? Então já era uma mescla. Mas aí eu não quis ficar para a Série C, não quis ficar. Quando eu vou para o Et Jundiaí, aí eu faço só um pedido para o pessoal do Et. Quando acabar o campeonato A2, que eram 6 jogos na época, eram 6 jogos só, que eles me negociassem para uma equipe Série A do Brasileiro, né? Aí eu saio do Fluminense, vou pro Et e vou pro Vitória da Bahia. Vitória. O Et até, que se eu não me engano, é a origem do Paulista de Jundiaí, né? Isso, Que depois seria campeão da exatamente. Copa do Brasil em 2005, ganhando o Fluminense. 2005, exatamente. Antes um pouco havia essa mudança, teve essa mudança Isso. por causa da Parmalat, que o Et era Parmalat, Isso, também da Parmalat. também da Parmalat. Por isso que eu saio do Fluminense e vou para lá, por causa o Bagatella, o Marcos Bagatella, que era diretor da Parmalat, ele que comandava e já me conhecia do Palmeiras, Juventude, e aí ele que me chama para ir pro Et Jundiaí. O Et Jundiaí, verdade. E hoje, Jean, na família tem alguém que seguiu a carreira ou não? Ninguém quer saber de Sim, futebol? sim, tem meu filho, Giancarlo Filho, ele atuou fez a base de 16 até 18 anos do Guarani, né? E aí se transferiu para Portugal, ficou 2 anos em Portugal, né? Agora retornou ao Brasil, né? Agora ele tá com uma proposta para ir para disputar o campeonato agora de acesso do Campeonato Mineiro, né? E a gente está negociando, eu que estou comandando essa difícil missão aí, né? Que não é fácil, né? É. Parece que tanto que a gente vive nessa profissão e a gente ainda agora passando essa experiência para o nosso filho. Pois é. E o que faltou aí para você no futebol? Ou uma carreira consolidada, daquele menino lá em Cascavel, conseguiu realizar o sonho de ser jogador profissional, jogar em grande clube, ou faltou alguma coisa?
Cara, o que pode ter faltado, assim, uma pena, eu acho, eu comentei outro dia com um amigo, eu joguei 3 Copas do Brasil, e uma perdi pro Inter, a outra perdi pro Grêmio, e a outra pelo Ceará. Eu acho que a Copa do Brasil, onde a gente tinha totais condições, assim, de eu conquistar um título da Copa do Brasil, e não consegui. E não consegui, né? Eu fui campeão brasileiro, fui campeão paulista 2 vezes, Verdade. e, e faltou só esse título. Eu não falando de Libertadores, porque eu joguei só uma, Aham. né? E naquela época o estadual era mais visado, era mais obcecado pelos clubes do que a Libertadores, né? Mas no resto, cara, no resto eu consegui tudo, cara. E a gente olhando para trás hoje, e quando a gente encontra nos Masters aí, diz ver que a gente jogou Série A de brasileiro, e não Pois foi é. por pouco tempo, foi por muito, e que era muito difícil, né? E eu peguei uma fase, assim, da década de 90, que acho que, se eu não me engano, é que o pessoal comenta, né? Foi a última, assim, que você olha para trás e lembra muito bem aí, de grandes jogadores, e que Sim. quase todos os clubes, assim, tinham grandes, grandes jogadores, né, de futebol. E então eu acho que, para mim, foi um privilégio jogar a Série A do brasileiro, e por muito tempo, e não só jogando por equipes grandes, né? Por equipes, assim, que vinham, que nem no caso do Juventude, que subiu da Série B para a Série A, eu peguei em 95, vou para o Atlético Paranaense, jogo subir da Série B para a Série A e fazer grandes competições. Eu quase cheguei com o Juventude entre os 8, no Atlético nós chegamos entre os 8, entendeu? Então, para mim, não faltou assim, eu fui um cara privilegiado, só de ter jogado Série A, e que não é fácil. Não, não é fácil, não, principalmente naquela época. Grandes clubes, grandes times, grandes esquadrões. Verdade. Já, claro que o seu filho deve ser seu fã, deve ser, você deve ser a referência para ele. Mas na sua época, qual era a sua referência? Quem era o seu ídolo? Cara, eu tive dois, assim, cara. Eu tive o Zico e tive o Sócrates, né? Como ex-jogadores. Você está me perguntando de que jogavam comigo ou não? Não, o ídolo mesmo, geral. Não, tinha vários, assim, mas a minha posição, assim, que eu gostava muito, era o Zico e o Sócrates, né? Admirei os times aí, porque eu acompanhava muito lá de Cascavel, os times do Sul, né? O Falcão, né? Uma referência também enorme, né? Mas, assim, Zico e Sócrates, para mim, foram meu foco, assim, de espelho, realmente, de futebol, foram esses dois, né? Se a gente for falar a gente vai ficar aqui a noite inteira, né? A gente vai lá de Zenon, Porra, né? De grande falar camisa 10. de caras, assim, fantástico, né? Que eu vi jogar, quando eu tava começando ainda, começando assim, eu já tava subindo do Júnior pro Matsubara, lá no Matsubara, vi Assis, né, subindo, vi Cuca jogar, e depois Cuca jogou comigo, eu joguei com Cuca, né, na realidade, né, e depois jogar com o Luzinho, com os caras assim, Evaí, Mazinho, César Sampaio, caras fantásticos. Isso eu tô falando da minha época, você imagina para Sim, trás, né, Birubiru, que jogou um pouco mais, pouco antes de mim, que hoje eu encontro, né, nos Masters aqui em São Paulo, né, então, caras assim, fantásticos, né, que fez com que a gente é, visse o futebol de verdade, né. é verdade. E até falando nisso, quem era o seu grande parceiro, aquele que você gostava de sempre deixar na cara do gol? Cara, nessa minha época aí foi Zinho, né? O Zinho também já era mais organizador, mas Evair, Edmundo, Edilson, esses caras assim, fantástico, né? E Evair foi o melhor jogador que eu joguei, né? Assim, tecnicamente falando, foi o Evair. Por que eu falo, o Evair? Porque o É, você Evair, o único defeito que o Evair, né, que a gente pode dizer, o Evair não tinha velocidade, Uhum. né? Aquela velocidade, mas ele vai sabia bater de perna direita, bater de perna esquerda, cabeceio, batia falta, batia pênalti, colocava o companheiro na cara do gol, né? Sabia fazer uma tabela, sabia fazer o pivô. Então, para mim, foi um jogador assim mais do que completo, né? Com a qualidade dele, eu fiz alguns gols com ele, né? Jogando ali com ele. Então, eu sempre citei o Ivaí como o melhor jogador, tecnicamente falando, indiscutivelmente, que eu atuei. Maravilha. Jean, para encaminhar o nosso papo, já lhe agradecendo aí por reservar um tempinho para contar suas histórias, sua trajetória no futebol brasileiro. Um gol, um jogo e um gol inesquecível.
Aí o Juventude, né, contra o Inter, né, de cobertura, 5-1, né, no Jacone, né, foi um primeiro gol, assim, golaço que eu faço de cobertura, né, e num campo estava muito encharcado nesse dia, então para mim esse gol foi muito importante, né, aí já aproveitando essa oportunidade, fiz um gol também que me marcou muito, foi o gol do título no CSA, em 2008, né, que eu faço um gol de falta, é o gol do título, né, 2-2, né, em 2008, foram, foram os dois gols, assim, mais importantes que eu tive. Eu digo o do CSA porque eu fui protagonista, né, de um Sim, título sim. protagonista. Do Palmeiras eu fui muito mais coadjuvante, né, entrava em alguns jogos, mas do CSA eu fui protagonista durante a competição toda, e o do Juventude porque foi um golaço, e em cima de uma grande equipe, né, do Inter, né, que isso marca muito. Verdade, verdade. Jean, mais uma vez aí, muito obrigado por bater esse papo com a gente, por contar um pouco da sua trajetória, da sua história no futebol. Boa sorte, com certeza vamos chamá-lo aí mais vezes para essa resenha aí sobre futebol. Eu te agradeço, né, agradeço, Elias, você aí, toda a sua equipe aí, nos dar a oportunidade de mostrar a nossa história dentro do futebol. Isso para a gente é gratificante, né? E é legal, porque nos dá a oportunidade de mostrar a nossa história para os garotos que estão Verdade. começando aí, né? E isso é o mais importante. Muito Esse é o obrigado mais nosso. uma vez. Eu que agradeço. Esse é o nosso objetivo. Conversamos com o Giancarlo, ex-jogador do Palmeiras, do Cruzeiro, Fluminense, do Juventude, do futebol brasileiro. Esse é o objetivo do programa Preleção. Ouvir histórias, né? Ouvir histórias de quem escreveu história no futebol brasileiro e sempre com um grande convidado como o Giancarlo. Preleção volta na próxima semana, sempre com um grande convidado. Até a próxima. Grande abraço, Jean. Abraço, Elias. Abraço aí, pessoal.